Todo herói tem sua origem. Todo império tem suas regras. Toda organização tem seus códigos. Ele chegou sem nada. Sem nome, sem rosto, sem história. Apenas mais um na multidão. Mas naquele mundo, ninguém é apenas mais um. Cada passo é um teste. Cada escolha, uma sentença. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a entrar em um sistema invisível. Um jogo com peças que se movem antes mesmo de perceber. Na prisão, não existe vácuo de poder. Alguém sempre está no controle. As regras não estão nos livros. Não foram escritas por juízes ou advogados. São regras antigas, passadas de boca em boca, esculpidas no sangue de quem não as seguiu. Aqui, respeito não é pedido, é imposto. A primeira lição é simples: você não está sozinho. Gostando ou não, alguém já sabe quem você é. Seu bairro, sua história, suas dívidas. Se tiver problemas lá fora, eles chegam até você. Se tiver aliados, eles chegam primeiro. Ele poderia escolher ficar de fora, fingir que não viu nada. Mas esse não é um mundo onde a neutralidade existe. Se você não está dentro, está contra. Então vem o convite. Quer se tornar um irmão, mas para ser irmão, não basta querer. É preciso um juramento, um pacto. Não a espada, não a coroa, mas há um título e um peso que vem com ele. Ele ouve as palavras. Sente o sangue pulsar nas têmporas. Respira fundo e dá sua resposta. A partir desse momento, não há volta. Ele não sabe ainda, mas cruzou um limite invisível. E o mundo nunca mais será o mesmo. Ele sente o peso do silêncio ao seu redor. O juramento foi feito. Não há aplausos, não há celebração. Apenas um olhar, um aceno sutil de aprovação. Agora, ele pertence a algo maior. Mas o que significa isso? Os primeiros dias são calmos demais. Ele percebe que todos os seus passos são observados. Cada palavra que fala, cada movimento, cada escolha, tudo é medido, pesado, analisado. Não há segunda chance para quem vacila. No início, ele apenas escuta, aprende. Observa os códigos invisíveis que regem cada conversa, cada olhar, cada decisão. Existe uma hierarquia que não pode ser questionada, uma estrutura que sustenta essa máquina que nunca para de girar. E a regra mais importante, confiabilidade. A confiança é um vidro fino, e qualquer rachadura significa o fim. Os primeiros testes chegam sem aviso. Um pedido aqui, uma entrega ali. Pequenas missões que parecem insignificantes, mas são armadilhas disfarçadas. Um erro, e ele estará do outro lado do código, do lado dos traidores, dos dispensáveis. Ele vê outros falharem. Vê a punição acontecer sem cerimônia, sem hesitação. Algumas vezes, é um aviso. Outras, é uma sentença. Ninguém avisa quando sua hora chega. Ele sente o nó na garganta quando descobre a verdade. A organização pode lhe dar tudo: dinheiro, proteção, respeito, mas pode tirar tudo no instante seguinte. A lealdade não é um sentimento. É um contrato invisível, assinado com suor, medo e sangue. Os dias viram semanas. Ele já não é um estranho. Seu nome começa a ser conhecido, sua presença aceita. Mas essa aceitação é frágil, como vidro sob os pés. Agora, vêm os trabalhos maiores. A primeira entrega é importante. Um malote, um destino, uma ordem simples. Mas ele sabe que não existe missão simples. Cada esquina pode esconder um olhar atento. Cada segundo de hesitação pode ser interpretado como medo. E medo não é permitido. No caminho, ele sente o coração disparar. Olha para os lados, esperando um sinal de perigo. A qualquer momento, tudo pode dar errado. Ele chega ao destino. Mãos frias. Voz firme. O outro lado observa, avalia, testa sua postura. Ele entrega o pacote. Espera. O silêncio pesa. Um segundo que parece uma eternidade. Então, um aceno. Tudo certo. Ele solta o ar preso no peito. Hoje, ele sobreviveu. O tempo passa, mas o medo não. Ele aprende que a estabilidade aqui é uma ilusão. Cada palavra errada pode ser sua última. Cada novo aliado pode ser um inimigo disfarçado. Ele vê de perto um irmão que foi longe demais. Uma dívida que não foi paga. Um aviso ignorado. A noite cai. E com ela, as decisões. O código não perdoa. Ele assiste quando a sentença é executada. Sem discursos,
sem discussões. Apenas um momento de silêncio antes do inevitável. O barulho seco ecoa na madrugada. Um corpo cai. Uma vida some. Ninguém fala sobre isso no dia seguinte. Ele percebe que está afundando cada vez mais. A essa altura, já não é um novato. Mas não há como esquecer o que viu. Dormir se torna mais difícil. O som de passos atrás dele nunca mais parece normal. O telefone tocando pode significar qualquer coisa. E uma pergunta se repete em sua mente. Até onde isso vai? Ele sabe que há apenas dois caminhos: subir ou desaparecer. Mas uma coisa é certa: ninguém sai ileso. A cidade nunca dorme. Mas ele já não sabe o que é descanso. Cada noite é um peso, um fardo invisível que carrega nos ombros. As ruas que antes pareciam familiares agora são um tabuleiro de xadrez. Ele aprendeu a calcular cada passo, a evitar olhares demorados, a decifrar silêncios. O código não perdoa distrações. Então, chega o primeiro chamado real. Não é uma entrega, não é um teste, é um trabalho. A ordem vem de cima, curta e direta, sem explicações, sem espaço para dúvidas. Ele sabe que não pode recusar. No mundo em que entrou, recusas têm consequências. Ele sente o peso da arma na cintura, fria contra a pele quente. O suor escorre, mas ele mantém a expressão firme. Sabe que está sendo observado. Sabe que esse momento pode definir tudo. O alvo foi marcado. Ele nunca tinha feito isso antes. Nunca foi além da borda desse abismo. Mas agora, não há mais volta. Ele puxa o ar. O tempo desacelera. 1 segundo. 2. O barulho explode na noite. O primeiro tiro sempre é o mais difícil. O corpo cai. O silêncio vem. Ele sente o sangue pulsar nas têmporas. Seu peito sobe e desce em um ritmo frenético. Mas o mundo segue em frente. A transformação acontece sem que ele perceba. O medo que antes paralisava agora se torna parte dele. O peso da arma na cintura já não incomoda. As ordens são cumpridas sem hesitação. Ele subiu um degrau. Agora, é mais que um nome. Mais que um rosto. É uma peça do sistema. E peças que funcionam bem não são substituídas. Ele recebe mais responsabilidades. Mais confiança. Mais risco. A essa altura, já entendeu a matemática do jogo. Para cada um que sobe, alguém tem que cair. E quando menos espera, ele se vê no outro lado do dilema. A ligação chega tarde da noite. Ele atende no primeiro toque. A voz do outro lado é firme, mas sem pressa. Tem um problema. Um deles errou. E o erro precisa ser corrigido. Ele escuta, concorda e desliga. Dessa vez, não é um desconhecido. É um deles. Ele encontra o alvo na madrugada. O cara nem tenta fugir. Apenas encara, olhos cansados, como se já soubesse. Nenhuma palavra é dita. Nenhuma explicação é necessária. O código exige sacrifícios. E dessa vez, é a vez de um dos seus. O disparo ecoa na escuridão. Ele sente um gosto amargo na boca. Mas segue em frente. O tempo passa. Ele sobe mais um degrau. Mais poder, mais dinheiro, mais respeito. Mas também mais inimigos. Ele não pode mais errar. Não pode hesitar. Cada reunião é um campo minado. Cada promessa pode ser uma armadilha. Ele dorme pouco. Come rápido. Sempre de olho no relógio. Sempre atento ao movimento da rua. Mas no fundo, algo dentro dele sabe. Esse jogo nunca termina bem. Um dia, a ligação será para ele. Um dia, será seu nome na lista. E ele se pergunta, quando esse dia chegar, alguém hesitará. Ou fará o que ele sempre fez. Sem palavras. Sem explicações. Apenas seguindo o código. A paranoia se torna sua nova sombra. Ele não anda mais. Ele patrulha. Cada esquina é um possível fim. Cada olhar demorado pode ser uma sentença. Ele sente o peso do que construiu. O respeito, o poder, a lealdade dos que o cercam. Mas tudo isso é frágil. Ele viu de perto o que acontece quando alguém se torna grande demais, poderoso demais, indispensável demais. A organização não tolera indispensáveis. No silêncio da madrugada, ele relembra os que vieram antes. Nomes que eram temidos, homens que pareciam intocáveis e que desapareceram de um dia para o outro. Ninguém é maior do que o sistema.
Ele ouve histórias de outros tempos, de traições abafadas antes mesmo de se concretizarem. A lealdade dura enquanto for conveniente. Ele aprendeu isso da forma mais difícil. A tensão cresce como uma tempestade no horizonte. Há rumores, vozes sussurradas em becos, olhares desviados nas reuniões. Algo está errado. Ele sente isso antes mesmo de alguém lhe contar. O telefone toca, tarde da noite. A voz do outro lado não pede nada. Apenas dá um conselho. Se eu fosse você, sumia por uns dias. O sangue gela. Ele conheceu bem demais essa frase. Já foi dita para outros antes dele. E nenhum deles voltou. Ele tem minutos, talvez horas. O que ele faz agora determina tudo. Correr. Largar tudo. Para onde? O sistema vê tudo. Encontra todos. Ele se lembra do primeiro dia. Do código. Das regras. Ele não pode confiar em ninguém. Então faz o que sempre fez. Age rápido. Pega o essencial. Muda de rota. Desaparece antes que possam encontrá-lo. Mas a cidade não tem buracos. Ele sente que já estão vindo. Os motores ligam. Os faróis cortam a noite. Ele corre. Cada batida do coração pode ser a última. Cada respiração pode ser interrompida no segundo seguinte. Ele vira a esquina. O primeiro tiro rasga o silêncio. Ele se joga atrás de um carro. O segundo tiro passa perto demais. Ele precisa pensar. Precisa decidir. O código que um dia o protegeu agora quer sua vida. E, pela primeira vez, ele percebe. Nunca esteve realmente no controle. A cidade nunca dorme. E essa noite, talvez ele nunca acorde. O terceiro tiro vem como um trovão. O vidro do carro explode. Estilhaços cortam sua pele. Ele sente o calor do sangue escorrendo pelo rosto, mas não tem tempo para a dor. Eles estão perto. Ele corre. As ruas que antes conhecia agora parecem um labirinto sem saída. Cada beco pode ser um abrigo ou uma armadilha. Cada esquina pode ter um olhar esperando por ele, um dedo no gatilho. O código não perdoa deserções. Ele vê um portão aberto, um prédio abandonado. Sem pensar, entra. O cheiro de mofo e ferrugem enche suas narinas. No escuro, se esconde atrás de uma pilha de destroços. Passos ecoam lá fora. Eles o querem vivo, ou já decidiram o fim. Ele segura a respiração. 1 segundo. 2. Silêncio. Talvez tenham seguido em frente, mas ele sabe que não. O código ensina a nunca deixar um erro inacabado. Horas passam, ou talvez minutos. O tempo perdeu o significado. Ele precisa sair dali. Mas sair para onde? Ele pensou que sabia jogar o jogo. Achou que tinha entendido as regras. Mas o jogo sempre teve um mestre invisível. E ele nunca foi mais do que uma peça. Agora, ele tem uma escolha. Correr para sempre. Ou mudar as regras. A decisão vem como um instinto. Ele não será caça. Ele não aceitará o fim. Se vai cair, não será no silêncio. Ele pega o telefone. As mãos sujas de sangue tremem ao discar o número. Uma voz atende. Ele fala. A última jogada começa. A madrugada avança. Do outro lado da cidade, outros telefones tocam. Ordem dada. Linhas foram cruzadas. Agora, não há mais facções. Não há mais hierarquias. Há apenas um homem lutando pela própria existência. E uma organização decidida a apagá-lo. O sol começa a nascer. Ele vê os primeiros raios de luz atravessando os prédios. Talvez veja o próximo amanhecer. Talvez não. Mas uma coisa é certa. Se quiserem pegá-lo, eles terão que sangrar também. O sol sobe devagar no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. Ele observa o dia nascer de um canto escuro da cidade, sem saber se verá o próximo. Por um instante, sua mente se solta. E se? Se tudo tivesse sido diferente? Ele não era burro. Nunca foi. Sempre soube calcular riscos, entender hierarquias, antecipar problemas antes mesmo de surgirem. Era bom nisso. Bom demais. Se tivesse usado essa inteligência para algo diferente, onde estaria agora? Talvez tivesse escolhido outro caminho. Talvez estivesse vestindo um jaleco branco, mãos firmes segurando um bisturi, salvando vidas em vez de tirá-las. Talvez tivesse entrado em uma sala de tribunal, de terno impecável, argumentando com a mesma frieza com que aprendeu a negociar sua própria sobrevivência. Talvez tivesse sido um empresário, liderando uma equipe,
tomando decisões estratégicas como fez tantas vezes no submundo, mas sem precisar olhar por cima do ombro a cada minuto. Ele poderia ter sido qualquer coisa. Ele poderia ter sido alguém que dormiria tranquilo à noite, sem o peso do medo, sem o gosto amargo da paranoia. Ele poderia ter conhecido o amor sem o receio de colocá-lo em risco. Ele poderia ter visto seus filhos crescerem. Poderia ter segurado seu neto no colo um dia, contando histórias de um passado diferente, um passado limpo. Poderia ter envelhecido em paz. Mas agora tudo que tem são horas contadas. Cada escolha o trouxe até aqui. O código nunca perdoou fraqueza. E hoje, o código o caça. Ele aperta os punhos. Olha para o celular. Ainda há tempo para uma última jogada. Ainda há tempo para decidir como essa história termina. Ele respira fundo. E acorda em sua cama e percebe que tudo não passou de um sonho e ele pode escolher como vai viver o resto da sua vida. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com alguém que possa gostar também. E inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos.